Alô, gente! Conforme já mencionado, são duas aulas, sendo uma de filosofia e outra de sociologia. E agora gravamos essa aula de sociologia, ou introdução à sociologia, que trabalharemos então nesse primeiro módulo a vocês, alunos da Chapada do Roncador. Então, seguindo o mesmo processo da aula gravada de filosofia, a aula de sociologia tem o mesmo molde ou a mesma tecnologia, mesma metodologia, tá? Tecnologia também porque estão envolvidas tecnologias, né? Tanto a figura do professor, que sou eu, quanto também os instrumentos tecnológicos, os meios tecnológicos para a transmissão dessa aula. Só antes, relembrando vocês, tá, da avaliação. Então, são duas notas, relatório de aulas mais a prova, tá? Somados darão a sua média. E aí o relatório das aulas, conforme eu deixei claro para vocês no vídeo de filosofia, então será a primeira nota, vocês terão que fazer um resumo das aulas e depois argumentar sobre a importância da filosofia e sociologia para a vida acadêmica e pessoal de vocês, tá? Vocês podem fazer tudo só numa folha, não precisa fazer uma folha para cada, e seguindo essa ordem como está proposto. E depois a prova no dia 21/10, que constará perguntas do conteúdo das apostilas que foram enviadas pelo Franklin no grupo de WhatsApp. Então, vocês poderão fazer a prova consultando o material que foi enviado pelo Franklin, porém individualmente, tá? Então a prova será com consulta mais individual no dia 21/10. E no dia 21/10 vocês me entregam então esse trabalho para que eu possa então depois dar as duas notas que somadas darão a sua média. Então cada trabalho desse valerá 5 pontos, tá? Então o relatório vale 5 e a prova também vale mais 5, tá? Então só lembrando aí vocês. Muito bem, então vamos prosseguir agora na nossa aula de sociologia. Então vamos lá. Então, caminhando aqui na introdução à sociologia da educação, eu quero que vocês olhem essas imagens aí. Vocês estão vendo, são 4 imagens. Você tem a imagem de uma família, casal com filhos. Você tem a imagem de um padre celebrando uma missa, no caso celebrando a Eucaristia. Você tem um grupo de trabalho que está conversando e você tem uma professora dando aula para seus estudantes. O que essas imagens apresentam? Nós podemos, ao olharmos essas imagens, podemos compreender que essas imagens apresentam uma junção de pessoas que formam uma unidade. No caso, uma família, uma paróquia, um ambiente escolar, uma sala de aula, e um grupo de trabalho. Então são várias pessoas que unidas, que juntas, formam essa unidade, tá? E aí é interessante que em comum nós vemos o quê? Pessoas que juntas formam um determinado grupo, seja família, seja um grupo familiar, um grupo eclesiástico, um grupo escolar e um grupo profissional. Muito bem. Com isso, nós podemos retomar a pergunta: o que é sociologia? Então, semelhante à filosofia, à educação e à ética, nós também vamos aqui retomar essa pergunta: o que é sociologia? Mas antes de nós respondermos o que é sociologia, vamos então lançar uma pergunta a ser respondida primeiramente. Antes da sociologia, pensava-se nos fenômenos sociais? Então vamos tentar responder isso para prosseguirmos em nosso estudo, em nossa aula, elaborarmos ou apresentarmos um conceito de sociologia. Lembrando que isso está na mesma situação da filosofia. Cada autor tem o seu próprio conceito. Desculpe, sobre o que é sociologia. E aí cabe a você ler esses autores e considerar qual conceito sobre sociologia é o mais coerente a ser seguido. Muito bem, Aristóteles ele diz o seguinte: ele diz que o homem é um animal social
o animal cívico. Então ele fala, assim, na sua obra política, né? Ele diz, assim, o homem é um animal cívico, mais social que as abelhas e os animais que vivem juntos, tá? E aí vamos pensar nessa afirmação de Aristóteles. Ele fala de abelhas e animais que vivem juntos. Ora, nós sabemos que a abelha vive em sociedade. Os lobos vivem em sociedade. Os leões vivem em sociedades. Os macacos, algumas espécies, né? Na verdade, em sua maioria, vivem em sociedades. Para não dizer todos, tá? Mas praticamente todos os macacos, né? Os primatas, os macacos vivem em sociedades. Mas aqui ele fala que o homem é um animal cívico, mais sociável. Por quê? Porque somente o homem é que tem compreensão da sua própria civilidade. E, na verdade, civilidade e sociabilidade são constitutivos do ente humano. Por quê? Porque as abelhas, elas são sociáveis, elas vivem em sociedade, os lobos vivem em sociedade, os leões vivem em sociedade, os macacos vivem em sociedade por causa de questões biológicas, por questões instintivas. Já o homem vai além disso. E somente o homem, então, ele tem essa compreensão do que é ser cívico e, ao mesmo tempo, sociável. Por isso que o Batista Mondan ele fala que são constitutivos tipicamente e exclusivamente do ente humano. Outro ponto importante é que Abagnano ele deixa uma coisa bem clara para nós, é que a observação dos fenômenos sociais é algo antigo, já feita pela filosofia. Contudo, tais observações não constituíam ainda uma disciplina autônoma, dotada de metodologia própria, e isso só vem começar em Kant. Por quê? Porque os filósofos tinham preocupação com os fenômenos sociais? Sim, mas eles não haviam até Auguste Comte elaborado ou trabalhado uma metodologia própria constitutivo de uma disciplina autônoma própria para estudar os fenômenos sociológicos. Mas eles faziam menções, tanto é que você vê Aristóteles, conforme nós citamos, o homem é um animal cívico, mais sociável, mais social que as abelhas e os animais juntos. O homem é um animal político, né? Zoopoliticum. Então, ou seja, o homem é um animal político que compreende a capacidade das relações entre do ser humano com o seu semelhante. Então, civilidade, sociabilidade como constitutivos exclusivamente e tipicamente humanos, e a filosofia, ela tinha essa preocupação, mas não tinha elaborado uma disciplina autônoma, o que ocorrerá o que vai acontecer somente em Auguste Comte, tá? Ele que irá elaborar. Muito bem. Tendo isso em mente, nós sabemos então a resposta para a primeira pergunta é sim. Antes da sociologia, a filosofia pensava nos fenômenos sociais, tá? Então, a filosofia tinha esse papel, mas, como já dissemos, filosofia não é ciência, tá? Então, ainda não se tinha uma ciência de caráter autônomo dotada de metodologia própria para tal fim. E aí então surge a sociologia com a figura de Auguste Comte, o filósofo positivista que viveu entre os anos de 1798 a 1857, e ele diz que sociologia é o fundamento, né? A sociologia é fundamentada na filosofia positivista, que apresenta a teoria dos 3 estados pelos quais a sociedade e a cultura passaram. Segundo ele, a teológica, a metafísica e a positiva. Ele deixa claro que as ciências positivas, que no caso a sociologia faz parte dessas ciências positivas, elas vão surgir apenas na terceira etapa, quando os homens a atingirem, que é a etapa positiva, chegando à sua maioridade
no rompimento com as anteriores. Por que maioridade? Porque aqui nós temos que ter em mente o caráter do iluminismo já, também, né? E aí o que acontece? O iluminismo ele também trabalha a questão da autonomia do pensar. Então, ou seja, eu tenho que, na idade da razão, ter uma autonomia de pensamento, uma autonomia da minha racionalidade. Por isso eu não posso me submeter a doutrinas, especialmente a doutrinas quaisquer que sejam, mas eu tenho que desenvolver um pensamento próprio e maduro. Então, Comte ele fala que as ciências chamadas de positivas, elas surgirão somente na terceira etapa, que é a terceira etapa chamada de positiva, quando há um amadurecimento do pensamento no rompimento com a etapa teológica e com a etapa metafísica, tá? Então, ou seja, é a busca pelo amadurecimento da intelectualidade e racionalidade humana, não dependendo dos princípios doutrinários de uma religião ou de qualquer outro movimento metafísico, mítico que seja. A Comte, ele é quem deu origem à chamada sociologia sistemática, ou também sintética. E ela visa, então, compreender a totalidade dos fenômenos sociais a serem estudados em seu conjunto de leis. Comte também tentou organizá-la de forma semelhante à física newtoniana. Então veja que, da mesma maneira que Kant, Comte também volta seus olhos a Isaac Newton, como uma ciência que, por meio de leis rigorosas, delineia uma ordem necessária e o desenvolvimento dessa ordem, não menos necessária, a que chama de sociologia de física social, em que a primeira parte é o estudo da ordem social, estática, e a segunda, do progresso social, dinâmica, segundo menciona Abanhanho, 2007. Uma coisa importante é, então, que Comte considera a sociologia como ciência, tá? Ele, o seu fundador, ele elabora a metodologia da sociologia com base na física de Newton como uma ciência para o estudo dos fenômenos sociais. E aí, então, a sociologia se originou da filosofia e Augusto Comte é o homem que introduziu o nome sociologia no mapa das ciências. Denominou sua primeira obra importante, o curso de filosofia positiva. Tá? Quem fala isso é Theodor Adorno, na obra sobre na introdução à sociologia. E aí ele faz menção então de Auguste Comte. Mas, mesmo sendo Auguste Comte o pai da sociologia, o fundador da sociologia, em que esta, quanto ciência, originariamente tem o seu fundamento na filosofia positivista desde filósofo, vai ser com Émile Durkheim que a sociologia ela ganhará novas dimensões, tendo então um aspecto analítico cujo objetivo da pesquisa são os grupos e aspectos particulares dos fenômenos sociais. A partir do quê? A partir das generalizações oportunas, considerando esses fatos sociais como coisas independentes de pressuposições subjetivas e das vontades individuais. Então, tendo esses dois elementos, tá? Considerando os fatos sociais como coisas independentes de pressuposições subjetivas e das vontades individuais, mas trabalhando as questões das generalizações. Então, trabalhando esse conceito. Então, ou seja, trabalhando a questão da educação, trabalhando a questão da religião, trabalhando a questão da música, dos sentimentos, etc, tá? Porque a sociologia também tem seus ramos, né? Sociologia da religião, sociologia das emoções, sociologia do esporte, sociologia da educação, como veremos também mais adiante sobre a sociologia da educação, tá? Então, mas aqui a gente vai tratar mais a questão da sociologia no seu aspecto geral, mais uma breve menção da sociologia da educação. Mas vamos lá, o que é a sociologia e o seu para quê, tá? Ou o que é
e o para quê da sociologia. Então aqui nós retomamos a pergunta: o que é sociologia? E aí, com base em Comte, nós podemos então definir sociologia da seguinte maneira: a ciência da sociedade e a ciência da observação dos fenômenos sociais. Então veja que nós já começamos a definir o que é sociologia: a ciência da sociedade e a ciência da observação dos fenômenos sociais. Novamente, citando Adorno, ele fala o seguinte: de qualquer modo, Comte esperava que, para além da investigação de setores particulares e de problemas particulares de conhecimento prático, a sociologia oferecesse uma espécie de orientação para um ornamento verdadeiro da sociedade. Então essa é a expectativa de Comte. Ou seja, além dessa investigação, ela fosse um princípio orientador para que a sociedade caminhasse em direção à verdade. Comte, ele vai afirmar que a sociologia é instituída pela moral, a principal ciência da hierarquia positiva, conforme se vê. E aí, na ciência positiva, você vê que ela trabalha de três formas. São três elementos das ciências positivas: a ciência da lógica, que é a ciência do espaço, que envolve no quê? A matemática. Então, a matemática é a ciência lógica das ciências positivas. Aí você tem a ciência física, que são as ciências da Terra: astronomia, química e física. E você tem a ciência moral, que é a ciência da humanidade: a biologia, a própria moral e também a sociologia. Você vê isso lá na obra de Auguste Comte, na tradução Os Pensadores, né? Em que ele faz essa menção. Vamos ver, tem uma citação aqui muito importante sobre isso. Ele fala assim: chegamos assim, gradualmente, a descobrir a incrível hierarquia, ao mesmo tempo histórica e dogmática, igualmente científica e lógica, das 6 ciências fundamentais: matemática, astronomia, física, química, biologia e sociologia. A primeira constitui necessariamente o ponto de partida exclusivo, e a última a única meta essencial de toda a filosofia positiva. Então, para ele, a sociologia, ela é a meta da filosofia, da ciência, da filosofia positiva. Que a sociologia é um constitutivo do quê? Da ciência moral. Então, o objetivo final de Comte é a questão da ética e moral, considerada de agora em diante como formando, por sua natureza, um sistema verdadeiramente indizível, em que toda decomposição é radicalmente artificial, sem ser, aliás, de modo algum, arbitrária, já que tudo se reporta finalmente à humanidade, única concepção plenamente universal. Muito bem. Aí nós percebemos que Durkheim também traz um significado muito interessante do que é sociologia. Então, a sociologia, nós vimos que é a ciência do social, ou a ciência que estuda os fenômenos sociais, fundamentando esses dois conceitos no pensamento de Comte. Durkheim define sociologia da seguinte forma: a sociologia é uma ciência una, não deixa de abranger uma pluralidade de questões e, portanto, de ciências particulares. Aí, a sociologia, Max Weber define dessa seguinte maneira: sociologia, na acepção aqui aceite desta palavra, empregue com tão diversos significados, designará uma ciência que visa compreender, interpretando-a, a ação social e, deste modo, explicá-la causalmente no seu decurso e nos seus efeitos. E o interessante é que, no caso, eu coloquei ali: todavia, o conceito mais usual e originário apresenta o para quê da sociologia, que é o estudo dos fenômenos da sociedade a qual pertence o ente humano. Mas veja que eu coloquei o conceito de Comte, o conceito de Durkheim, o conceito de Weber, e também
E também, né, a proposta de Comte na citação feita por Theodor Adorno. Mas uma coisa interessante também que vai lembrar é que Olavo de Carvalho ele apresenta a seguinte compreensão do conceito de Max Weber, né, que é uma ciência que visa compreender, interpretando a ação social e, deste modo, explicá-la casualmente no decurso e nos seus efeitos. Olavo de Carvalho diz o seguinte: o estudo da ação social, que segundo Weber é o objeto central da sociologia, divide-se em dois aspectos: os fins e valores que a determinam e os meios de execução que a tornaram possível ou que, faltantes, a impossibilitam. A sociologia interessa-se sobretudo pelos meios, incluindo os fins na medida em que possam ser considerados como meios, e não pelos fins em si mesmos, que, como tais, só podem ser objetos de uma metafísica da história. Então, o que o Olavo de Carvalho está falando aqui? É que a sociologia, então, ela se interessa pelos meios trabalhados que levarão a um determinado fim, que é o estudo dos fenômenos da sociedade. Mas esses fins não neles mesmos, tá? Mas determinados pelos meios que são abraçados para chegar a esse determinado fim. Então isso é muito importante, essa observação do Olavo de Carvalho. O Mário Ferreira dos Santos, ele fala o seguinte, ele diz assim: não vamos citar as inúmeras definições que têm sido oferecidas, mas queremos apenas estabelecer a nossa, a qual será demonstrado no decorrer desta obra. Então é interessante que ele fala que há inúmeras definições do que é sociologia. Por isso que eu tenho dito, e repito, leiam sempre os autores, para que você possa ver qual conceito de sociologia você considera mais coerente. E caso você já tenha um, ou mude para outro, ou fortaleça esse conceito que já tem com a junção de outro conceito, tá? Aí ele diz: a sociologia é a disciplina ética que estuda as causas, a ordem, o processamento e as múltiplas relações das formas sociais entre si e o contorno natural, com o intuito de apreender-lhes as invariantes e os fins a que tendem ou a que podem ser conduzidos. E aqui é interessante que o Mário Ferreira dos Santos, ele afirma que a sociologia é uma ciência ética. Lembre-se que o que Comte fala, que a sociologia é uma ciência constitutivo da ciência moral, da ciência positiva moral, que é a ciência do conhecimento da humanidade. Então veja que há uma certa semelhança entre o conceito do Mário Ferreira dos Santos com o de Comte, mas não são idênticos, mas se assemelham. O Olavo de Carvalho, ele fala do paraquê da sociologia. Ele diz: a sociologia interessa-se pelos meios porque é a possibilidade de obter os meios que determinam as possibilidades de ação e o conjunto sistêmico das possibilidades de ação numa dada sociedade é precisamente o que se denomina estrutura social. O exercício constante e regular da ação, segundo o corpo de possibilidades estabelecido por esse conjunto sistêmico, denomina-se operação social. As mudanças desse conjunto representam a mutação social. Uma sociedade muda, portanto, não quando as coisas novas acontecem, mas quando as coisas novas que acontecem determinam o aparecimento ou desaparecimento de meios de ação, seja em sentido absoluto, seja no que se refere a determinados grupos, castas ou classes sociais. Então, para Olavo de Carvalho, o foco de interesse da sociologia é os meios para se obter determinadas ações, tá? E aí o que acontece? Como a sociedade é algo dinâmica, então a sociedade ela vai mudando a partir do momento em que coisas novas elas
determinam o aparecimento ou desaparecimento dos meios que levam à ação em uma determinada sociedade para um determinado fim. Então, para a sociologia, os meios pesam mais do que os próprios fins. Tem o para quê? Tem, mas o para quê é determinado pelos meios, então, que possibilitam ou impossibilitam uma determinada ação ou mudança social. Muito bem, diante disso, prossigamos na questão dos ramos da pesquisa sociológica, tá? A sociologia, como filha da filosofia, abrange diversas áreas. Assim como a filosofia, mesmo não sendo ciência, mas a sociologia, enquanto ciência e filha da filosofia, abrange diversas áreas de pesquisa. E a Durkheim faz a seguinte afirmação, muito pertinente. Existem, na realidade, tanto os ramos da sociologia quanto as ciências sociais particulares, quanto os diferentes tipos de fatos sociais. Uma classificação metódica dos fatos sociais seria prematura e, de qualquer maneira, ela não será tentada aqui, mas é possível indicar quais suas categorias principais. Isto é, então Durkheim deixa claro que a sociologia tem inúmeros ramos, inúmeras áreas de pesquisa. Então, o interesse dele não é elencá-las, não é apresentá-las aqui, porque são muitas. Como eu disse no início, sociologia das emoções, sociologia da educação, sociologia do esporte, sociologia da religião, a sociologia da economia, e outras sociologias aí, outras áreas, tá? Então, o que ele pode indicar, o que há possibilidade de fazer, é indicar quais são as suas categorias principais. E aí ele apresenta, então, essas categorias. A categoria que ele primeiro apresenta, a primeira delas, é a morfologia social, que é o estudo da base geográfica dos povos em suas relações com a organização social e estudo da população, seu volume, densidade, distribuição geográfica. Então, ou seja, eu quero saber aí a organização social dos habitantes de Barão de Melgaço, né? Eu quero também saber o volume, a densidade, a distribuição geográfica desses moradores de Barão de Melgaço. Quantas pessoas moram no centro, quantos moram na periferia, e outros elementos importantes aí que envolvam essa questão dessa organização social, populacional, o estudo da população, quantos homens e mulheres, quantas crianças e assim por diante, quantos têm escolaridade, etc, etc, né? E a sociologia, vai lembrar que ela trabalha com dados estatísticos, tá? Então, além dela, ela faz essa investigação e ela tem a interdisciplinaridade, isto é, ela dialoga com outras áreas do saber, dentre as quais a matemática, em que ela apresenta a sua investigação em dados estatísticos numéricos, tá? Usando a linguagem da matemática e também da própria linguagem magética, né? Quando coloca-se isso em gráficos, tá? A fisiologia social, que é a sociologia religiosa, moral, jurídica, econômica, linguística, estética, que é como eu falei para vocês que tem, né? Então, sociologia das emoções, assim por diante. A sociologia geral, que é a compreensão dos fenômenos sociais de forma geral, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? É uma introdução à sociologia geral. E a sociologia da educação, que é a compreensão, né, dos fenômenos sociais relacionados à questão da educação. No caso, a sociologia da educação, eu entendo que ela está ligada à fisiologia geral, social. Então, ou seja, porque é a sociologia religiosa, jurídica, econômica, linguística, estética e da educação. Então, ela está ligada à fisiologia social. Então, a sociologia da educação, que faz parte da fisiologia social, ela tem a compreensão dos fenômenos sociais relacionados à questão da educação. Sendo aí o principal nesse caso, Emile Durkheim, depois dele aí vem seguindo Karl Marx e Max Weber, que também apresentam reflexões sobre
tal temática. Uma coisa interessante, Karl Marx ele trabalha na questão da sociologia, né? Da sociologia da educação. Ele trabalha o seguinte, na obra Manifesto Comunista. Ele fala assim: a proposta de Karl Marx é, mediante a análise das condições sociais existentes, promover uma revolução social contrária. Eis a afirmação juntamente com Engels no Manifesto Comunista. Em suma, os comunistas apoiam por toda parte os movimentos revolucionários contra as condições sociais existentes. Então, a ideia de resistência, né? O pensamento marxista na questão da educação é sempre esse caráter de resistência. Paulo Freire trabalha muito isso, né? Mostrando a resistência contra as condições sociais existentes e contra o sistema educacional, que muitas vezes é opressor, especialmente o sistema educacional bancário, que é aquele que o professor ele é meramente o transmissor do conhecimento e o aluno é o mero receptor. E aí aprende tudo pela memorização, pela decoreba. Então, e ele faz esse, né, Paulo Freire faz esse confronto aí. Muito bem, então vamos lá. Condições sociais existentes. Em todos esses movimentos, eles ressaltam a questão da propriedade, qualquer que seja o grau de desenvolvimento em que ela se apresente, como uma questão fundamental do movimento. Por fim, os comunistas atuam, onde quer que seja, em favor da união e do entendimento entre os partidos democráticos de todos os países. Os comunistas repudiam todo e qualquer ocultamento de suas posições e intenções. Eles declaram abertamente que seus propósitos só podem ser alcançados mediante a derrubada pela força de toda a ordem social até hoje reinante, tá? Então por isso que você vê isso também lá em Paulo Freire. Que as classes dominantes tremam ante a revolução comunista. Os proletariados nada mais têm a perder com ela do que seus bilhões. Tem sim um mundo a ganhar. Proletários de todos os países, unam-se. Uma coisa aqui que nós podemos observar criticamente no pensamento de Karl Marx é que todos os movimentos que os comunistas apoiam por toda parte os movimentos revolucionários contrários às condições existenciais existentes, tá? Ele fala isso. E depois fala que deve ser declarado isso abertamente e que as classes dominantes tremam ante a revolução comunista. Então, ou seja, todo o tipo ou qualquer forma de manifestação é aceita, inclusive usando a violência. Inclusive, no sentido, por exemplo, se no movimento proletariado, na revolução, né, os dominantes, for necessário que os dominantes morram, então eles devem morrer. Mesmo que entre os dominantes, a classe dominante, haja pessoas inocentes. Então, ou seja, a ideia é, o marxismo ele deixa claro, o comunismo, que toda revolução que for realizada em prol do proletariado, não importa se é violenta ou não, ela é apoiada, ela deve ser apoiada e deve ser apoiada, né? Ela deve ganhar apoiadores. Então, isso é muito temerário, por quê? Porque isso pode levar também a apoiar manifestações com extrema violência e crueldade. Então, esse é o cuidado que tem que se ter na leitura dos pensamentos de autores, tá? E você vê um pouco que o Paulo Freire trabalha muito essa questão de Marx aí, na questão do resistir a certos movimentos educacionais, como a educação bancária, porque a educação bancária ela é uma educação criada pela classe dominante para fins de controle, para fins de manipulação de massa. Só que aí ele fala que tem que se libertar da educação bancária para a educação transformadora, que é o que ele propõe, né? Em que o aluno é o protagonista do seu aprendizado e não meramente um aprendiz, um coadjuvante, e que o professor também está no processo não somente de ensinar, mas mais em aprender. E aí eu vejo duas falhas do pensamento de Freire. Primeiro, porque ele
quando trabalha ou considera o professor dessa forma, ele diminui a figura do professor e empodera o aluno. Tanto é que a realidade que a gente vê no Brasil é justamente essa, né? Então, o aluno empoderado e o professor diminuído. Por outro lado, uma coisa também que eu vejo como falha no pensamento do Freire é justamente essa ideia da educação bancária não existir na educação transformadora. Ela existe. Por quê? Porque toda educação bancária é uma necessidade que o aluno tem de aprender algo que ele ainda não sabe. Então, no caso, por exemplo, mesmo o aluno tendo determinados conhecimentos e até um conhecimento de matemática, mas o aluno ainda não sabe, por exemplo, a fórmula de Bhaskara. E ele vai ver isso com quem? Com o professor, porque o professor sabe a fórmula, estudou a fórmula e vai passar para ele. Então, em algum momento, a educação transformadora do Paulo Freire, primeiramente, é bancária, para depois se tornar transformadora. Por quê? Porque o aluno vai ter que aprender o que é a fórmula de Bhaskara, aí conciliar o que ele aprendeu com o professor, com o conhecimento que ele já tem da sua experiência, e conciliar as coisas para construir o seu conhecimento. Então, essa é a falha que eu vejo. E aí nós vemos também que, além disso, tem a questão do Marx, né? Que o Marx ele fala que todo e qualquer movimento em prol do proletariado deve ser apoiado, mesmo que seja um movimento violento que pessoas inocentes estejam em risco. Então temos que ver as coisas com crítica, né? E não considerar que isso é um pensamento infalível, tá? Isso é filosofar. E pensar sociologicamente também. Então é muito importante nós termos isso em mente, tá? Por isso que eu fiz essa citação. Então, nesse sentido, o Karl Marx ele parte para esse aspecto mais radical, pensando no proletariado e trabalhando uma educação visando, pelos meios, determinar os fins, que é justamente, os meios são uma revolução educacional em prol do proletariado. E aí, não importa quais meios sejam utilizados nesse processo, desde que se alcance os fins. Então tem que se tomar muito cuidado com isso, porque de certa maneira essa questão, né, essa questão de você apoiar todo e qualquer movimento. Então há movimentos que são extremamente violentos e cruéis e acabam tendo vítimas, né? Pessoas inocentes aí colocadas no meio. Então tem que se ter aí, avaliar isso com critério e parcimônia. E a mesma coisa também nas leituras de teóricos da educação. Por quê? Porque vale lembrar que o método dos teóricos da educação não são infalíveis, né? Por mais que, por exemplo, Paulo Freire considere a sua proposta de educação transformadora a melhor, ela não é a salvação da pátria. Ela não é perfeita. Ela tem suas lacunas como essas e outras que eu não apresentei. E aí cabe ao estudante ler e compreender, assim também como na filosofia. Precisamos ler o pensamento filosófico de cada autor, compreendermos que o pensamento filosófico dele não é pleno, não é perfeito, há lacunas, há falhas, mas eu decido dar mais atenção a esse filósofo e tê-lo como o principal interlocutor nos meus diálogos filosóficos, por esse motivo, por considerar o seu pensamento mais coerente, né? Como no caso eu escolhi Heidegger, né, para ser o principal filósofo com quem eu me dialogo nas minhas questões e demandas filosóficas. Não é o único, mas é o carro-chefe. E claro, o Heidegger não é perfeito, ele tem suas falhas e suas lacunas no seu pensamento filosófico. Então, aí eu tenho que avaliar com maturidade e compreender os pontos fortes e os pontos fracos do seu pensamento. É assim com qualquer filósofo. Então, nesse sentido, também envolve a questão da sociologia em seus aspectos, tá? Diante disso, nós precisamos, então, aprender a pensar sociologicamente. Assim como estudar filosofia é buscar e pensar, procurar pensar filosoficamente, isso ocorre também
de forma semelhante na sociologia. Então, estudar sociologia é buscar pensar sociologicamente e pensar de forma diferente do senso comum, tanto na sociologia quanto também na filosofia. Nisso, Bauman afirma o seguinte, ele fala: aprender a pensar sociologicamente é uma atividade que se distingue também por sua relação com o chamado senso comum. Talvez mais ainda que em outras áreas de estudo, a relação com o senso comum é, na sociologia, conformada por questões importantes para sua permanência e sua prática. As ciências físicas e biológicas não se preocupam aparentemente em enunciar sua relação com o senso comum. A maioria das ciências se estabelece definindo-se em termos das fronteiras que se separam de outras disciplinas, e não se supõe partilhando terreno suficiente para se preocupar em traçar fronteiras ou pontes com esse conhecimento rico, ainda que desordenado e não sistemático, em geral desarticulado, que chamamos de senso comum. Então Bauman, ele considera o senso comum algo valioso, que a sociologia compreende e tenta explorar de maneira positiva. Aí por isso ele reconhece isso, ele fala que o conhecimento de senso comum, então, é rico e pode contribuir com a investigação sociológica. Então, por exemplo, você tem uma comunidade que você vai investigar sociologicamente e compreende lá que toda criança nascida, ela é levada à benzedeira e amarra uma fitinha vermelha no seu pulso para que ela não pegue o mal olhado, o olho gordo, né? Então, isso tem uma questão de fé e religião. E aí envolve também a sociologia da religião. Isso é levado em conta. Porque todas as pessoas daquela comunidade, tanto adultos quanto crianças, foram levadas à benzedeira assim que nasceram, para serem benzidas e receber essa fitinha vermelha. Então, é um aspecto importante de comportamento dessa determinada comunidade. Outro elemento importante que o Bauman apresenta nessa questão da relação sociologia com o senso comum é a diferença entre o conhecimento mediante a investigação sociológica e o senso comum. Que, primeiro, a sociologia fundamenta suas afirmações em evidências verificáveis. Tá? Por quê? Porque o senso comum é o conhecimento não sistemático, não ordenado e de caráter estritamente particular, fundamentado na experiência. Tá? Já a sociologia, ela trabalha com evidências. E essas evidências são passíveis de verificação, para ver se ela está no caminho correto ou não. Tá? Quanto ao campo de atuação, a sociologia é imensa e abrangente. Então, inúmeras áreas. Já o senso comum é particular, fundamentado na experiência particular. Por exemplo, na experiência particular de cada indivíduo e de toda a comunidade que eu falei agora há pouco, que leva os seus recém-nascidos para a benzedeira, para que eles sejam benzidos, e amarrem a fita vermelha no pulso para não pegar quebrante. Como cada um atribui sentido à vida humana. Então, de uma maneira, a sociologia atribui sentido à vida humana de maneira científica e o senso comum de maneira experiencial e particular. E, por fim, o senso comum precisa de uma autoconfirmação na prática. Tá? Então, ou seja, o senso comum, a sua confirmação, a sua evidência, é justamente se deu certo ou errado aquilo ali. Então, por exemplo, uma moça está com cólica menstrual e toma um determinado chá. E aí aquele chá não tem uma investigação científica, acadêmica sobre ele. Mas funciona. Né? É igual a fala de um índio, em que eu vi na televisão, que ele estava com Covid, ele não vacinou, mas ele tomou chás de ervas que ele colheu na mata, e sarou da Covid. Não tem um estudo científico, acadêmico, daqueles chás que ele tomou. Mas, na experiência dele, aqueles chás o ajudaram a combater a Covid-19. Tá? Então, nesse caso, mesmo valorizando
Bauman, de duas formas, ele reconhece o valor do senso comum, coisa que as determinadas ciências não dão valor. Por exemplo, a biologia não dá valor ao senso comum, a física nem sempre não dá valor ao senso comum, mas a sociologia considera o senso comum como algo rico e um conhecimento rico e que pode contribuir na investigação sociológica. Por outro lado, elas também se distanciam, porque cada uma tem o seu próprio espectro de atuação, né? A sociologia é mais abrangente, que está fundamentada em evidências, enquanto o senso comum é mais estrito e está fundamentado no caráter da experiência, tá? Muito bem. Agora, eu quero trabalhar com vocês um artigo do filósofo Mário Ferreira dos Santos, da obra Sociologia Fundamental e Ética Fundamental, que ele apresentou. E é bem interessante porque esse texto é um texto, se não me engano, acho que de 1959, mas ele faz um trabalho muito interessante sobre essa questão da sociologia, e eu quero trabalhar a primeira parte desse texto com vocês aqui, para concluirmos então esta introdução à sociologia. Ele começa dizendo que o estudo da natureza está dividido em 4 esferas: a físico-química, que trabalha essa questão da natureza mediante a observação dos fenômenos físicos e químicos; a questão biológica, né, que aí você tem a observação dos fenômenos biológicos; os fenômenos psicológicos, que aí você tem a esfera da psicologia ou a esfera psicológica; e a última esfera, que é a esfera antropológica, na qual está inserida a sociologia, que trata do estudo das relações humanas e envolve a ética. E lembremos que o Mário Ferreira dos Santos, nós já apresentamos o conceito dele sobre o que é sociologia, que está presente nesse primeiro artigo. Então, a sociologia, para ele, é uma disciplina, é uma ciência ética, tá? É uma ciência ética. Então, vamos voltar lá no conceito do Mário, para nós vermos então, deixa eu voltar aqui. Então, a sociologia é a ciência ética que estuda as causas, a ordem, o processamento e as múltiplas relações das formas sociais entre si e o contorno natural, com o intuito de apreender-lhe as invariantes e os fins a que tendem ou a que podem ser conduzidos. E aqui é importante nós termos em mente que a sociologia, ela dialoga com várias áreas do saber, principalmente com a filosofia da qual ela se originou, tá? E aí, nesse sentido, vendo que a sociologia ela faz parte da 4ª esfera do estudo da natureza, ela observa então que nas relações humanas, o ente humano é alguém que vive em sociedade, sócios, que acompanha companheiro, né? O homem é um ser social, é o zoon político, é o animal cívico mais sociável que as abelhas e outros animais que vivem em sociedade. E aí uma coisa importante que o Mário coloca é o seguinte: o homem que vive em sociedade, que como sócios, né, que acompanha e é companheiro, ele vem ao mundo mediante a união de 2 entes humanos, homem e mulher, que obviamente são mais velhos e são por eles, geralmente, educados até se tornar autônomo. Uma coisa importante que nós devemos lembrar é o seguinte: é possível que determinadas pessoas sejam mais velhas que seus tios, mas nunca serão mais velhas que seus pais. Ah, mas isso é óbvio, professor. Sim, é óbvio, mas é algo que deixa claro que o homem ele vem ao mundo para viver em sociedade por meio de 2 entes que já viviam em sociedade e se unem para formar um elemento que é a base da sociedade, chamada família, tá? E aí uma coisa interessante é que é muito comum, né? Você vê, geralmente é possível você ver que há pessoas que são mais velhas que seus tios, mas nunca serão mais velhos que seus pais, né? Porque a ordem natural das coisas é os pais virem primeiro. Então, ou seja, o homem que vive em sociedade, ele vem da união de 2 entes humanos, homem e mulher, que são mais velhos que ele, e são eles
e são por eles educado e cuidado até se tornar um ente autônomo, né? E aí, claro, tem a questão da escola no que diz respeito à formação educacional ou formação estudantil do ente humano. Mas antes dessa formação estudantil, os pais educam, né, aqueles que são mais velhos. Então é meio óbvio isso, mas é na obviedade que você vê a grandeza e a profundidade do fenômeno social. Por quê? Os pais são os primeiros entes com quem o ente humano se relaciona. Muito bem. O homem, então, é um ser social, animal, um zoopolítico, animal político, e as relações entre as partes e o todo é chamada de ordem. O ente humano vive, então, em estruturas organizadas, e dentre elas a família. Então, é claro que o homem primitivo ele vivia em clãs, né? Então havia vários clãs em que nesses clãs o núcleo era o quê? Famílias. E a família começava com quem? Com a união de um casal, homem e mulher. Então a família ela nasce com a união de dois entes, homem e mulher, que vivem uma relação social, e essa relação social ela é estendida para os filhos que nascem, e esses filhos que vêm ao mundo mediante a união deles passam a viver também em sociedade. E aí encontrarão outras pessoas com quem formarão famílias, se formarem famílias, ou em outros agrupamentos sociais em que farão parte nas relações sociais, tá? Então, ou seja, nessa questão de ordem, o ser humano, o ente humano vive em estruturas organizadas. Seja família, seja grupo de futebol, seja grupo de carteado, seja cassino, seja igreja, seja partido político, etc, etc. Existe nessas estruturas de ordem uma coerência que apresenta aspectos qualitativos e funcionais diversos. Cada um assume a sua tarefa. Então, numa família, por exemplo, você tem o pai que assume a tarefa como pai, a mãe que assume a tarefa como mãe e os filhos que assumem a tarefa como os filhos debaixo da autoridade dos pais. Isso também na igreja. Você tem ali elementos, pessoas que se relacionam e cada uma assume uma determinada tarefa com o seu caráter qualitativo e funcional diverso, tá? E aí pode pegar outros exemplos também em relação a isso. Na escola você tem o professor, você tem os alunos, você tem o inspetor de alunos, você tem o professor mediador, você tem os professores da sala multifuncional, você tem as senhoras da cantina, tem o pessoal da limpeza, tem a secretaria, tem o coordenador, tem o diretor, os diretores, diretoras, etc, etc. Tá? O termo política, polis, da onde vem a palavra, né, derivada da palavra, da onde vem a palavra polis, ou da onde deriva, né, derivante da palavra polis, política, né? O homem então é um animal político que vive entre muitos semelhantes. Então polis, de polis vem o termo política, que implica significar ser o homem um animal político que vive entre muitos semelhantes, tá? Então, o que é a política? A política, então, é a capacidade ou a arte em dedicar-se à organização das relações entre muitos e à sociedade que forma, tá? Então, ou seja, o político é aquele que tem a capacidade de se organizar nas relações entre muitos, né? Por isso que nós votamos em nossos representantes. Para quê? Para que esses representantes nos ajam e trabalhem em prol daqueles que os elegeram, tá? Em relação a muitos. Então a organização política, a estrutura política em que eu, por meio do voto, dou autoridade para que pessoas trabalham, dediquem-se numa organização das relações entre muitos e a sociedade que formam, trabalhando em prol dessas sociedades através de leis que serão executadas em benefício de, tá? Por isso que é muito importante a gente ter essa compreensão até para termos sabedoria e critérios mais firmes e sérios
na escolha dos nossos representantes a cargos públicos. Nessa coerência, a atenção, tá? Que ordena muitos numa unidade com estrutura própria. Então, ou seja, essa unidade, por exemplo, na igreja, tensão, na família, tensão. Então, nessa relação social em que envolve a tensão, existe o positivo e o opositivo, ativas e passivas, ou seja, que essas situações de tensão que visam, então, a preservação e a continuação da ordem, tá? E aí a questão positiva e opositiva, tanto ativa e passiva, significa que nós somos ao mesmo tempo agentes, como também pacientes dessas relações sociais no seu caráter positivo e opositivo, concordando ou discordando. Agora, quando isso vai para o negativo, é quando há prejuízo de um ou determinado grupo. Então vamos pegar, por exemplo, a ideia de violência no lar, né? Então, quando há então a questão da violência doméstica, há um prejuízo de um determinado grupo, que é uma determinada família. Na relação, existem as influências que são as seguintes, também chamadas de forças sociais. Então, existe a força social mediante pela força e o constrangimento. Quando pela força e o constrangimento eu obrigo alguém a fazer uma determinada coisa, contrária à sua vontade. Então, por exemplo, em uma sala de aula, eu constranjo os alunos a ficarem em pé. Ou, em um ambiente de trabalho, a pessoa é constrangida a varrer o almoxarifado. Ou, melhor ainda, pela força e constrangimento, o Estado me obriga a realizar determinada tarefa contra a minha vontade. Mas eu sou obrigado a fazer. Então eu faço por meio da força e do constrangimento. Então vamos pegar um exemplo. Eu sou obrigado, digamos, eu estacionei no local que não é proibido, mas um agente público vai lá e me obriga a retirar o carro dali, tá? Mesmo não sendo o local proibido de estacionar, mas ele me obriga a tirar o carro dali. Então, pela força e o constrangimento, ele pode fazer isso, né? O uso da força, quando alguém se recusa, por exemplo, a se entregar ou qualquer coisa do tipo. Então, pela força e constrangimento. É claro que isso, de certa maneira, é necessária a força, né? Então, por exemplo, um criminoso obstinado que está cometendo crimes, né? E a polícia dá voz de prisão e ele não atende, então tem que ser necessário o uso da força, até para proteger outras pessoas de uma possível ameaça. Mas a força social, ela tem como um dos elementos ou uma das influências o uso da força e do constrangimento para que alguém realize uma determinada coisa. Pode ser também pela persuasão, em que a pessoa é convencida a realizar uma determinada coisa, ou pode ser também pela barganha ou troca de vantagens, que a pessoa também é oferecido para ela um benefício caso ela realize uma determinada ação. Então, na persuasão, por exemplo, é quando o governo, o Estado, faz uma campanha em massa e persuade a pessoa a, por exemplo, se vacinar, né? Então, isso seria um exemplo. Então, persuade, ela tem que se vacinar por causa da epidemia, e aí ela explica as razões pelas quais a pessoa tem que se imunizar através da vacinação. Mas ela também pode, por força e constrangimento, obrigar a pessoa a vacinar. A pessoa não quer vacinar, mas ela obriga e força a isso, tá? Então, pode ser pela força e constrangimento, ou pela persuasão, que ela é convencida a tal, ou pela troca de vantagem. Se você vacinar, você vai ter aí, de forma vitalícia, meia entrada nos cinemas. Então, aí a pessoa, então, recebe um prêmio se ela realizar determinada tarefa. Isso acontece não somente em relação do Estado para conosco, mas em qualquer relação social que nós tenhamos, em que há uma ordem, né? Em que você tem uma ordem
e que funções qualitativamente diversas são visíveis, tá? Então, mas no caso do Estado, o Estado é uma força que usa as três formas, tá? Então, geralmente, mais de uma forma é usada, ou duas ou as três. E aí, um exemplo disso que eu coloco é aquele filme Uma História de Amor, né? Uma Lição de Amor. Então, você vê as três forças sociais sendo usadas aí. O constrangimento, a persuasão, a tentativa de persuasão e a troca de vantagens, tá? Então, o Estado, como uma força, ela usa das três formas para que os seus cidadãos, para que as pessoas ali realizem determinadas tarefas que se é desejável. Quanto à questão da origem e da sociedade, ela se dá da seguinte maneira. Ela se dá pelas necessidades biológicas, que é a origem natural. Ela se dá pela origem convencional, através de acordos, ou pela junção do natural mais o convencional. Então, por exemplo, as pessoas ali, por uma necessidade biológica, para se protegerem do frio, formam uma sociedade, constroem uma cidade. Ou pela origem convencional, né? Mediante acordos. Cada pessoa ali, elas se unem, elas consideram que, se elas se juntarem, elas se protegerão então dos inimigos, elas poderão também produzir mais, e aí elas fazem acordos e convenções, e aí de forma convencional dá-se origem então à sociedade. Ou a junção dos dois, natural mais convencional. E aí então, Hobbes e Rousseau, dois exemplos de contratualistas, trabalham a questão do acordo com o Estado. Segundo Rousseau, o direito social não provém da natureza, mas da livre convenção. Por quê? Porque o homem nasce com uma natureza perfeita, boa, que apresenta aspectos compatíveis com o da sociedade. Por isso, ele entra em acordo com o Estado para viver bem e não ser corrompido. Porque a obra Emílio, ela trabalha essa questão da possível corrupção humana quando o ser humano, que está no estado natural perfeito, é então civilizado. Então aí ele fala que esse processo de civilização pode corromper o homem. Então há um acordo com o Estado em que os aspectos da natureza perfeita e boa do homem estão em consonância, de acordo com aspectos compatíveis do Estado. Então há uma convenção, um acordo para que o homem então faça parte da civilização e faça parte da sociedade. Outro ponto importante é que é necessário que os bens e interesses dos indivíduos sejam preservados por causa das guerras e conflitos. Aí entra o Estado. O Estado preserva isso, tá? Então o Estado visa também preservar a natureza perfeita e boa do ser humano, para que no processo de civilização ele não venha a ser corrompido. Então, dessa maneira, segundo Rousseau, o homem deve entregar-se ao Estado e receber o equivalente do que cedeu. Por isso que você percebe que, na prática, ele entrega os filhos para o Estado. Ele literalmente entregou os filhos para o Estado, e ele afirma no Tratado de Economia Doméstica que é preferível que o Estado crie os filhos ao invés dos pais, porque o Estado é eterno, é permanente, enquanto os pais são temporários. Então, uma convenção em que os pais, de acordo e em acordo com o Estado, entregam os seus filhos para que o Estado possa, então, criar. Já Hobbes, ele entende que o Estado, perdão, aqui está Estado, tá, pessoal, mas não é Estado, é o ser humano, tá? Hobbes entende que o ser humano possui uma natureza antissocial. Aonde está Estado aqui, compreende-se ser humano. O ser humano é um ser antissocial e, portanto, o Estado contribui para que ele aprenda a viver em sociedade. E aí, então, o ser humano, que é antissocial, entra em acordo com o Estado e há, então, esse equilíbrio para que o homem passe a aprender a viver em sociedade. Qual que é o problema da concepção, ou o problema da concepção de Rousseau? Basicamente, é a absolutização do Estado e seu poder sobre todas as esferas da vida humana, tá? O Estado se torna um Deus, e isso leva também a favorecimento de regimes tiranos.
E aí o Mário Ferreira dos Santos fala especialmente do socialismo. É só você ver, por exemplo, a Coreia do Norte. Tá? A Coreia do Norte é exatamente esse problema que o Mário Ferreira dos Santos está descrevendo aqui. Por quê? Os ditadores de lá são absolutistas, e o Estado é absoluto, o Estado é Deus, e o seu governante ele é divinizado, tá? E aí então, nesse sentido, o Estado tem poder absoluto e o seu poder o leva a gerir sobre todas as esferas da vida humana. Por isso que você vê aí alguns documentários que falam sobre a Coreia do Norte, que eles não têm acesso o acesso deles à rede de computadores é limitada, que eles são quando eles viajam é sob vigilância, que quando uma pessoa visita a Coreia do Norte ela fica sob vigilância do governo. Ela, por exemplo, quando trabalha na repartição dela, está sob vigilância. Isso não somente na questão da Coreia do Norte, como também em outros países cujo governo é de caráter comunista socialista, né? São vigiados pelo Estado, são vigiados pelo governo. Cada órgão tem ali um representante do governo que o vigia. Então, nesse caso, o Estado se torna o Estado Deus, e isso acaba favorecendo a regimes totalitários e tiranos. Outro conceito importante é o naturalismo. O naturalismo ele considera a sociedade humana como uma fase mais elevada de um progresso evolutivo, a qual marca um processo constante que leva o ser humano a alcançar formas cada vez superiores, cuja ascensão se dá pelo influxo da lei por determinismo universal. Qual que é o problema dessa doutrina? É justamente o estabelecimento de uma analogia entre a sociedade humana e o organismo biológico, caindo no biologismo, em que ambos são considerados idênticos. Tá? Então, ou seja, é uma ideia de que não é somente uma comparação da sociedade humana com o organismo biológico, que ambos funcionam de forma ordenada, mas acaba identificando o organismo humano com o organismo biológico, por uma necessidade puramente natural da formação da sociedade. E aí uma das consequências disso é a sujeição do indivíduo totalmente ao estado social e, ao mesmo tempo, uma absoluta dependência da coletividade, levando a um totalitarismo inevitável. E aí acaba prejudicando a individualidade do ente humano que vive em sociedade. Porque nós devemos lembrar que, mesmo tendo relações sociais, o ser humano é um ente que possui a sua própria individualidade. E que, a partir da compreensão da sua individualidade, ele compreende a importância das relações sociais. Tá? Então, uma coisa não anula a outra. Então, a relação social no caráter coletivo, ela não deve jamais anular a questão individual e vice-versa. E também, por fim, você tem a teoria cristã da natureza social, tá? Que trabalha a perfeição em todas as sociedades humanas, proveniente da natureza humana, a propensão inata do homem à vida social, como os animais. A linguagem está ligada à razão, como dizia Santo Tomás de Aquino. O homem é formado para viver em comunicação com seus semelhantes. Os animais possuem seus meios de defesa. O homem precisa de outros para protegê-lo. Aí, no caso, Santo Tomás de Aquino coloca isso também. E sem o auxílio da revelação, o homem não poderia alcançar uma organização social. A natureza humana é o fundador da vida social, e a natureza humana é a criação independente de Deus. A questão aí é justamente o campo teológico. Por quê? Se trabalhar exclusivamente essa teoria cristã da natureza social, a sociologia ela pode se tornar teologia. Então, há necessidade de se dialogar com essa teoria cristã sem cair numa questão apologética, né, que é algo próprio da teologia, que significa defesa da fé. Então, acho que o Mário Ferreira dos Santos ele fala que, como é algo do campo teológico, ele não quer trabalhar sobre isso. Eu entendo que um dos problemas dessa teoria cristã é querer, então, transformar essa concepção da origem das sociedades
em Deus e dependente de Deus, transformar isso em uma apologética. Tá? Eu acho que a apologética não é necessária nessa questão, pelo fato de que é apenas um aspecto em que eu devo apresentar que, de fato, né, nessa teoria, a vida social e a natureza humana são criações e dependentes de Deus, né? E isso precisa ser principalmente assimilado tanto pela razão quanto pela fé, mas não no sentido de uma defesa da fé, mas no sentido de uma compreensão da estruturação, da origem e organização da natureza social em relação a outros conceitos, tá? A ser trabalhado na sociologia. Então a minha questão é só dentro da perspectiva cair na questão da apologética. E aí tentar fazer uma defesa da fé e desconsiderar os aspectos positivos que outras teorias possam ter, e até transformar isso de caráter dogmático num dogmatismo sem uma reflexão profunda e crítica sobre a própria teoria em si, que é essa teoria cristã, tá? Então esse é um ponto importante. A outra questão que vale a pena mencionar é a proposta da sociologia em estudar os fenômenos sociais em um processo dialético, tá? Tese, antitese ou síntese, ou então afirmação, negação e negação da negação. A saber seria o dialogar com outras áreas do saber. E aí envolve a teologia, a psicologia, a biologia, a história, a geografia, a matemática e também a filosofia, que é mãe da sociologia, no qual é a sua base fundamental, principal, com quem também ela se dialoga e que é a sua base argumentativa, ou seu fundamento argumentativo. Seria o princípio orientador, né? Aí, no caso, eu entendo, por exemplo, que a relação da filosofia com as ciências, com as ciências como a sociologia e outras ciências mais, a filosofia é o princípio orientador que orienta, né, para que as ciências continuem a trilhar o seu caminho investigativo enquanto tal, tá? Então é isso aí. O que eu tinha para apresentar para vocês nessas aulas de hoje são esses conteúdos. Agora cabem a vocês assistir. Eles estarão postados no meu canal no YouTube. Eu enviarei o link para vocês do canal, e aí vocês poderão então assistir e realizar as atividades propostas, e também aguardar o dia 21 em que nós realizaremos a prova. Então desejo a todos um ótimo final de semana, que Deus abençoe, e um ótimo final de semana, bons estudos e saudações a seus familiares. Até!